Oi, meus alunos, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como funciona, o dia a dia, a vida de uma mestranda. No meu caso, especificamente, no mestrado da UFC, em Direito Constitucional, a gente tem algumas disciplinas, 5 como obrigatórias, como eu tinha falado para vocês em outro vídeo, né? E aí, como é que tem funcionado? Esse semestre eu tô fazendo 3 das 5 obrigatórias, mas eu pretendo fazer disciplinas ao longo dos 2 anos. Tem gente que faz as disciplinas do mestrado apenas no primeiro ano e no segundo ano dedica só para a dissertação. Eu pretendo fazer mais disciplinas do que o exigido, do que é necessário, que são esses 5, e pretendo diluir elas durante todos os 2 anos de mestrado. Como que funcionam, as disciplinas no mestrado, que são bem diferentes da graduação? Geralmente, as aulas, elas não funcionam no formato expositivo, em que o professor chega e fala a respeito de um determinado tema para os alunos anotarem. Isso é muito raro no mestrado, na verdade, poucos professores fazem isso. A ideia é que as aulas do mestrado funcionam como um formato seminário. Então, ele chega e fala um pouco a respeito de um tema, de um texto que é distribuído. A turma tem um cronograma de textos a serem lidos, cada disciplina tem esse cronograma, e toda semana a gente tem que fazer uma leitura de um texto diferente. Então, a aula do professor é com base no texto daquela semana. Às vezes, o professor só direciona a discussão e quem apresenta a ideia central do texto e explica o texto é o professor, o aluno no formato de seminário. Então, os textos são distribuídos entre os alunos da turma e aí o aluno apresenta a ideia central do texto para abrir uma discussão. E aí todo mundo debate acerca daquele texto, fala sobre outros temas que se relacionam com ele. A ideia é que todo mundo consiga acrescentar uma pesquisa do outro a partir dessas discussões. Além disso, outra coisa que eu também tinha falado para vocês em outro vídeo com relação às disciplinas do mestrado é que a gente não tem provas como na graduação. O nosso sistema de pontuação, da nota, ele é computado com relação à frequência, a essa questão dos seminários, a participação dos alunos no seminário e a produção científica, porque para quem está no mestrado é necessário produzir e publicar alguns artigos científicos antes da qualificação. Então, os alunos precisam fazer essa produção acadêmica e aí acaba que muitas das disciplinas exigem como nota a produção de um artigo científico. E aí esse artigo, ele não é só qualificação para nota da disciplina, como você também tem que publicar, ou seja, esse texto tem que ir para uma revista, para um capítulo, para um livro, de certa forma, a aumentar o seu currículo Lattes, a ser trazido para o seu currículo Lattes para você conseguir qualificar. E aí eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona essa questão da qualificação. A qualificação, ela é uma etapa anterior à dissertação. A dissertação, ela é como se fosse a monografia do mestrado, que você encerra aquele período. E a qualificação é um período anterior, em que o aluno vai apresentar uma parte da sua dissertação, e aí ele passa por uma espécie de banca, bem parecido com a própria dissertação, só que é para ele mostrar qual é a base que a pesquisa dele está. E aí a qualificação ocorre geralmente alguns meses ou até um ano antes da sua dissertação. E aí, gente, nessa qualificação, o aluno pode apresentar um projeto da dissertação, pode apresentar alguns capítulos. Tem universidades, que exigem uma certa porcentagem, tipo, que na qualificação o aluno tem que apresentar 70% da dissertação, 50% da dissertação. Então, vai variar muito de instituição para instituição. Mas é uma etapa anterior a sua própria dissertação. Outra questão que também acontece no mestrado, que todo mestrando tem que passar, é pelo estágio à docência. Ele é como se fosse uma espécie de disciplina também, assim como as outras, mas ele é como se fosse uma monitoria, em que o estagiário docente vai auxiliar um professor na graduação. Então, o professor é professor no mestrado e na graduação, e aí o aluno acompanha ele nas aulas, dá algumas aulas no lugar do professor, ajuda na correção de provas, etc. Bem parecido com o formato que o monitor, na graduação, faz com o professor, só que dentro das devidas proporções, porque o estagiário docente está se preparando para ser professor universitário. Então, é exigido dele um pouco mais do que é exigido pro monitor. Então, quem está no mestrado acadêmico especificamente, também precisa passar por essa etapa de estágio à docência. E aí, antes de qualificar, na etapa da qualificação, o aluno tem que fazer esses artigos que são obrigatórios, publicá-los.
tem que fazer essa disciplina do estágio de docência e a proficiência, que eu tinha falado para vocês, que pode ser exigida como critério de inscrição e seleção para o mestrado, como também o aluno pode comprovar ao longo do mestrado, que é o meu caso. Eu tenho 6 meses, que seria o primeiro semestre de mestrado, para comprovar essa proficiência, feito por meio de uma disciplina específica para isso. E aí, assim, são computados os créditos do mestrado, tanto com a qualificação, a dissertação e as disciplinas tem créditos, né, pontuações, e aí assim o aluno consegue vencer uma etapa para poder fazer a sua própria dissertação e aí receber o título de mestre. Como é que funciona comigo esse semestre? Eu estou fazendo 3 disciplinas, elas tomam mais ou menos uma tarde, são bem longas, porque tem uma quantidade de créditos um pouco maiores e são uma vez por semana. E aí, nessas disciplinas especificamente, a gente está discutindo os textos que o professor passa. E eu tenho, especificamente, já que eu gosto bastante de pesquisa, elaborado mais artigos do que os exigidos pela minha faculdade, do que os que correspondem a notas das disciplinas. Isso porque eu gosto de pesquisar e porque os textos do mestrado, eles têm uma discussão mais profunda. Então, acaba que você tem vontade, né? Você se desperta a elaborar outras pesquisas que não aquelas que são trazidas como obrigatoriedade, né? Para simplesmente pontuação da disciplina. Além disso, gente, uma coisa que é muito interessante no mestrado é a questão do networking, porque muita gente que está no mestrado participa de congressos, eventos, né, seminários, que vão compor um certo conhecimento para auxiliar na dissertação. Só que esse semestre um pouco caótico de pandemia, eu não pude participar de seminários e congressos do formato físico. Então, basicamente, o nosso conhecimento tem nesse semestre baseado nas lives e webinários e congressos que têm acontecido no formato online, o que perde um pouco dessa característica do network, dessa possibilidade de conhecer a pesquisa de outras pessoas e se desenvolver e fazer contatos, mas mesmo assim tem sido muito interessante a pesquisa, o estudo dos textos, e eu tenho gostado bastante. É basicamente essa que tem sido minha rotina. Eu também tenho estudado já, feito fichamentos e leituras para dissertação, já me preparando, apesar de que só no próximo ano eu vou precisar qualificar e apresentar a dissertação, mas eu fiz esse adiantamento pelo que eu sempre falo para vocês, uma necessidade de fazer um planejamento para tudo funcionar da maneira correta. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixem um like pra mim. Quem ainda não está inscrito, se inscreve no canal para receber mais conteúdos desse tema e compartilhem com os colegas de vocês, caso vocês achem que esse vídeo pode ajudar outras pessoas também. Beijo, obrigada!